A menstruação. Antigamente, a mulher, ela menstruava muito menos, porque ela engravidava muito mais, né? Então não dava tempo sequer entre uma gravidez e outra, ela ficava muito pouco menstruada. E a gente sabe que a perda de sangue acaba escapando por ali uma grande quantidade de ferro, é verdade isso? Com certeza. A causa mais comum, assim, para dizer não quase todos os casos de deficiência de ferro é por perda sanguínea crônica. E o excesso menstrual na mulher, assim, claro, é a causa mais comum de deficiência de ferro e a causa mais comum de anemia. E o que a gente pode fazer para reverter um pouquinho essa perda? Bom, quando você detecta que existe a falta de ferro e que a mulher está menstruando excessivamente, existe uma série de medidas anticoncepcionais, né, hormônios. Para deixar de menstruar um pouco. Ou para deixar de menstruar ou para diminuir aquele fluxo, né? Porque no caminho da menopausa o fluxo aumenta demais, muitas mulheres têm hemorragia, mesmo por essa causa ou até por miomas, né? Sim. Às vezes a mulher tem muita propensão a ter miomas e o mioma rouba esses nutrientes que ela deveria mandar para as suas células, não é isso? Muitos miomas levam ao excesso menstrual. Veja que às vezes você pode ter mioma e não ter excesso menstrual, e você pode ter excesso menstrual com o útero anatomicamente perfeito, mas funcionando demais. Então é importante que a pessoa repare, por exemplo, se ela troca de hora em hora o absorvente, ou se ela coloca dois, ou se ela mancha a roupa, ou se sai muito coágulo. Todos esses são sinais de excesso menstrual que podem levar à falta de ferro. Então, se você estiver menstruando mais do que normalmente você menstrua, você deve começar a observar se você não está tendo uma perda aí grande do ferro, de nutrientes importantes para a fabricação do sangue, não é isso, doutor? Exato. E dá um jeito de repor isso. Dá um jeito de reverter isso. Conversar com o ginecologista que acompanha para fazer uma dosagem de ferro e tudo mais, né? Existe um sintoma muito interessante e que, veja, você pode ter deficiência de ferro sem esse sintoma. Muitos pacientes têm deficiência de ferro sem esse sintoma que eu vou te falar. Mas ele pode ser um sintoma que pode chamar atenção, que é um desvio do apetite. Então, comer gelo, não é pôr gelo na boca porque gosta, é ir na geladeira e raspar para comer gelo. Vontade de comer arroz cru em grande quantidade, não pôr um grãozinho, mas vontade de comer arroz cru. Cru. Terra. Terra, já ouvi falar. E não é tão infrequente quando a gente pensa. Tijolo, sabonete, existe uma infinidade de substâncias que podem, assim, o apetite pode mostrar que tem a falta de ferro, né? Então é uma coisa que pode chamar atenção, mas muitas vezes você tem a falta de ferro sem ter esse sintoma esquisito. Estou olhando aqui, olha, você falou de alimentos que competem entre si e que um acaba deixando com que o outro seja mal absorvido. Aqui está dizendo que alimentos ricos em vitamina C ajudam na absorção do ferro, é verdade? Então, existem algumas teorias que dizem que a vitamina C pode ajudar a absorção do ferro, não é uma coisa tão comprovada assim, mas o que é rico em ferro são as carnes, né, principalmente as carnes vermelhas. E fígado também? Fígado, nunca fígado cru, sempre fígado, né, cozido ou frito, porque realmente não há necessidade de comer nada cru. O fato de estar cru ou cozido não vai atrapalhar a absorção do ferro. E isso é que é rico em ferro. Mas, como eu lhe falei, assim, realmente, se a pessoa tiver uma deficiência de ferro, ela deve se preocupar em tratar com medicamento e não se preocupar tanto com alimentação. E só para completar aqui que eu estava uma pesquisinha que a gente fez aqui, consumo de alimentos, de alguns alimentos devem ser evitados quando eles estão junto à refeição, por exemplo, como chá e café, que atrapalha a absorção do ferro. O chá preto, ele que tem cafeína. Eu te confesso que eu não sei dizer se a cafeína tem esse fator, mas o chá preto tem. Mas, bom, não acredito que isso seja uma coisa muito importante, porque a alimentação não tem um papel tão... Você me falou isso. A amamentação é importante? A amamentação é importante. Então, por exemplo, a mulher que não amamenta os seus filhos deve fazer uma reposição de ferro, uma vitaminazinha de ferro nas crianças? Toda criança prematura deve fazer, e uma criança que tenha algum erro alimentar. Eu acho que nas crianças que usam leite de vaca muito cedo, que não tenham sido alimentadas, vale a pena você fazer uma pesquisa, né? Uma pesquisa para ver se há falta de ferro.
Então, mãe, se você, por exemplo, está observando que seu filho, ele não está conseguindo acompanhar os outros coleguinhas da escola, ele está mais atrasado no aprendizado, de repente é bom também dar uma olhada nas suas taxas, né, sanguíneas, para ver quanto é que está o número, né, o nível de hemoglobina. Exato. Em homens, é comum? É menos comum. Quando um homem tem anemia, ou uma mulher que não esteja mais menstruando, né, aí a anemia passa a ter uma importância um pouco maior, porque geralmente você não perde sangue, né? Pois é. Circunstâncias. Aí você tem que procurar uma doença péptica como uma hérnia de hiato, uma úlcera, um problema no intestino grosso, né? Porque aí você pode ter uma perda crônica de sangue por ali. Vamos então falar um pouquinho sobre as anemias crônicas. Uhum. Então, você falou para mim que é um caso, é muito comum, né? Então, a anemia ferropriva é a mais comum no mundo. Mas aí, a segunda mais comum é a anemia secundária a doenças crônicas. Tipo infecções crônicas, processos inflamatórios, doenças reumatológicas, tumores, né? Neoplasias malignas levam à anemia também. E essas anemias são conhecidas como anemia das doenças crônicas. E elas são a segunda causa mais comum de anemia, são essas doenças crônicas que levam à anemia. Pois é, e às vezes a pessoa acha que... Mas depois o estresse leva à anemia? Não, a não ser que a pessoa venha desenvolver uma gastrite erosiva, uma úlcera. Tem que ter perda sanguínea. Tem que ter perda sanguínea, geralmente tem que ter perda sanguínea. Você estava falando pra gente também sobre a anemia falciforme, que é bastante comum. O que a gente vê muito assim, na verdade a doença genética mais comum no Brasil e em muitas partes do mundo, né? A falciforme é genética? É genética, genética. E quando é que ela começa a ocorrer? Ela já é detectada a partir do quarto ao sexto. A pessoa nasce com essa informação genética, mas ela é detectada a partir do quarto ao sexto mês de vida. Vamos explicar o que é essa doença? Então, é uma doença que leva à anemia, a dores importantes pelo corpo, né? Porque você tem a oclusão de alguns vasos, né? Com falta de oxigenação em alguns locais, com crises dolorosas importantes. E uma coisa que a gente chama de icterícia, né? Que é o branco dos olhos amarelos. Então, isso é um sinal importante de anemia falciforme. Interessante é que nos últimos anos, a pesquisa para anemia falciforme já é incluída no teste do pezinho. Foi uma vitória muito grande dos movimentos de raça negra que conseguiram introduzir essa pesquisa no exterior já há muito mais tempo. Mas agora, no Brasil, há alguns anos, isso já é feito de rotina. Então você já consegue saber se a pessoa vai ter anemia falciforme antes dela se manifestar. E aí você tem como prevenir? Com certeza, orientar a família, pesquisar em familiares e tudo mais. E você estava falando que é mais comum em pessoas de raça negra? É mais comum em pessoas de raça negra. Olha só. Mas no Brasil, onde a miscigenação é muito grande, eu já vi várias loiras de olhos azuis com anemia falciforme.